Bem, amigos, então vamos para a escalação do time do Arroz Futebol Clube. No gol ela, com a camisa número 1, Kelly Zanella. Na defesa, com a camisa 21, Gustavo Rossel. Na abertura do meio de campo, com a camisa 11, Marcos Paulo. E fechando o time no ataque com a camisa 9, Luiz Henrique. E então, amigos, essa foi a escalação para fazer a apresentação dos slides. Vale ressaltar que o time do Arroz Futebol Clube ainda conta com o jogador número 19, William Sandri, que se encontra no departamento médico. E então vamos para o jogo. É tudo com você, Galvão. O arroz, ele é uma cultura muito utilizada e plantada em todo o mundo, inclusive no Brasil. No Brasil é plantado dois tipos de arroz, sendo eles o arroz de várzea e o arroz de terras altas, também conhecido como arroz de sequeiro. O arroz de várzea é aquele onde a cultura ela fica inundada por uma camada de água. Ele é cultivado em regiões subtropicais e é responsável por cerca de 65% da produção brasileira. Já o arroz de terras altas, ou arroz de sequeiro, é aquele arroz que é plantado na região central do país e na região norte. Inclusive, ele é o mais utilizado no Maranhão. Agora, eu irei falar um pouco das características do arroz. Os principais produtores de arroz no mundo é a China e a Índia, com uma produção de 54%. O arroz em casca, na safra de 2022, foi produzido cerca de 10,77 milhões de toneladas em uma área de 1.623 mil hectares. Quais são os estados mais produtivos de arroz no Brasil? Bom, os mais produtivos são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Esses três estados, ao todos, eles geram um montante de cerca de 15.530.000 reais em um ano, que foi registrado no ano de 2022, segundo fontes do IBGE. E aqui, para a ilustração do que eu vim falando, nós temos à direita o arroz de várzea, que é aquele arroz que acaba ficando inundado e é bastante plantado nas regiões sul, e à minha esquerda nós temos o arroz de terras altas, que é aquele que não precisa estar inundado sobre uma camada de água para sua produção. Fenologia e desenvolvimento. Bom, a fenologia e desenvolvimento estuda a duração e as etapas do desenvolvimento de uma planta. O arroz pertence à família das poáceas e ele é cultivado no mundo inteiro, então ele consegue se adaptar a várias condições climáticas. Fase vegetativa, fase reprodutiva e maturação de grãos. Bom, a fase vegetativa vai desde a emergência até a diferenciação da panícula, e ela é mais afetada pelo fotoperíodo. Bom, a fase reprodutiva, que vai da diferenciação da panícula até o florescimento, dura em torno de 30 a 35 dias. E os eventos que acontecem nessa fase são a abertura do botão floral, florescimento, polinização e fertilidade. A maturação dos grãos também dura em torno de 30 a 35 dias, onde é o final do processo da planta e vai de grão leitoso, grão ceroso e grão maduro. Disponibilidade hídrica. O arroz, comparado a outras culturas, vai precisar de uma quantidade maior de água. Mas por que isso acontece? Porque não se leva só em conta a evapotranspiração, mas também a percolação e as perdas por fluxo lateral. Que a percolação é a água que vai infiltrar no solo, e as perdas por fluxo lateral é se o solo tiver algum desnível e a água vai escorrer para essa parte que é menor. Bom, dentro da disponibilidade hídrica, a gente tem que levar alguns fatores em consideração, que é a qualidade da água, a temperatura da água e o manejo da água. A gente vai levar duas coisas em conta.
os fatores específicos e não específicos, que os específicos levam em conta a qualidade dos sais presentes na água, enquanto os não específicos a quantidade de sais presentes. O que acontece se a água tiver salina? Redução do crescimento da planta, do arroz, folhas brancas e panículas mais expostas. Temperatura da água. Bom, a cultura do arroz é muito sensível à temperatura da água, na fase inicial até a fase da emissão da panícula. Isso porque as gemas responsáveis pelo desenvolvimento dos perfilhos, das folhas e da panícula estão abaixo da água. Então, a temperatura da água é que vai influenciar. Quando a panícula passa do nível da água, quem vai influenciar vai ser a temperatura do ar. E a temperatura ideal, a temperatura ótima da água, fica entre 25 graus e 30 graus Celsius. Manejo da água. Bom, o ideal é manter 10 centímetros de lâmina de água, porque lâminas muito profundas, muito altas, vão causar problemas, como a não emissão de perfilhos, vão causar a evaporação e as perdas por percolação. E o ideal é geralmente utilizar de 1.000 a 2.000 metros cúbicos por hectare. Arroz de terras altas. Bom, a precipitação, ou seja, a falta de água, influencia muito na cultura do arroz de terras altas, porque ele é muito sensível e isso pode acarretar na produtividade. Mas o que ocorre em cada fase com a falta de água? Bom, na fase vegetativa é menos influenciada pela falta de água, o que a gente pode ver o enrolamento de folhas, as folhas amarelas nas pontas. E na fase reprodutiva, a gente vê a má exposição de panículas, que pode até não tê-las, ou às vezes tem uma parte e outra parte é ressecada. Temperatura do ar e do solo para a cultura do arroz. O arroz é uma cultura que depende de temperaturas mediamente altas para se ter um ótimo desenvolvimento. Temperaturas na faixa de 20 a 35 graus, dependendo da fase fenológica na qual ele se encontra. A tabela ao lado mostra exatamente as recomendações para se ter um ótimo desenvolvimento na cultura do arroz. Porém, temperaturas muito acima ou muito abaixo da recomendada podem acabar prejudicando no desenvolvimento da cultura do arroz. O estágio reprodutivo do arroz é uma cultura muito sensível a essa mudança de temperatura, ou seja, se as temperaturas estão muito acima ou muito abaixo, acaba comprometendo a chegada do grão de pólen ao estigma, ou seja, não vai ter uma formação de grão tão perfeita. Outras consequências que podem prejudicar essa mudança de temperatura são perda na qualidade do grão, perda de peso, esterilidade da espigueta e dentre outras consequências. A temperatura do solo também influencia muito no desenvolvimento da planta, principalmente na emergência. Conforme mostra a tabela ao lado, ela indica a temperatura do solo e quantos dias a planta vai levar para emergir. Ou seja, temperaturas de 16 graus vai levar uma média de 25 dias para a planta emergir. Temperaturas de 23 levam em torno de 12 dias. Temperaturas de 30 já diminui para 6 e temperaturas na média de 37 graus leva na média 5 dias para a emergência. Soma térmica. A soma térmica, o grau de dias, ela indica a quantidade de energia acumulada que uma planta necessita para atingir um determinado grau de desenvolvimento. O arroz, ele apresenta uma soma térmica de 1029 graus-dias até 2021 graus-dias, de acordo com o tipo de variedade e também a data de época de semeadura. A temperatura base do arroz sequeiro ela varia de em torno de 10 até 15 graus.
e já o arroz irrigado na base dos 11 graus. Bom, o artigo escolhido ele fala sobre altas temperaturas e esterilidade de grãos em arroz irrigado. O objetivo principal desse artigo foi analisar o quanto as altas temperaturas influenciavam na esterilidade da espigueta. Esse trabalho ele foi conduzido em 2 locais diferentes do Rio Grande do Sul, um em Itaqui e outro em Xiga Seca. Os gráficos ao lado mostram as variações de temperaturas conforme os dias. Percebe-se que Itaqui teve mais dias com temperaturas acima de 33 graus do que em Xiga Seca. O gráfico ele mostra em Santa Maria porque em Xiga Seca não possui uma estação meteorológica. Com isso foi baseado em dados da estação meteorológica de Santa Maria, que é uma cidade próxima de Xiga Seca. No final dos resultados, quando foi feita a colheita das parcelas, notaram que em Xiga Seca teve maior produtividade do que em Itaqui. Uma resposta que pode ser essa diferença é que as altas temperaturas influenciaram na esterilidade da espigueta e assim tendo prejuízo na produção de grãos e consequentemente diminuindo a produção. Radiação solar. A radiação solar era um processo de extrema importância para o desenvolvimento da cultura do arroz. Pois a radiação solar ela é fonte de energia para o processo de fotossíntese, a qual garante a sobrevivência da planta. A fase reprodutiva é uma fase sensível, a qual ela precisa de mais luz e menos sombras. A tabela a seguir ela vai mostrar a quantidade de perdas que tem por dias nublados. A tabela ao lado, ela mostra a fase em que a cultura do arroz apresenta e também as perdas que ocorrem por dias nublados. Podendo ver que na primeira fase, que é a fase vegetativa, tem uma perda de 23,8 kg por hectare por dia. Já na fase de reprodutiva, tem uma perda de 123,9 kg por hectare por dia. E na fase de enchimento de grão, ela tem uma perda de 137,6 kg por hectare por dia. Ou seja, a sombra ela acaba prejudicando muito na produtividade da planta. A maioria da luz que chega até a planta é absorvida pelas folhas. E com isso acaba ocorrendo um aumento da área foliar, produzindo mais matéria seca e consequentemente tendo uma maior produtividade. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre o fotoperíodo. Mas o que é o fotoperíodo? O fotoperíodo ele nada mais é do que o tempo que uma planta ela precisa ficar exposta à luz solar para ter o seu desenvolvimento normal. Bom, o arroz, que é a planta que nós estamos estudando, ele é uma planta de dia curto. O que isso significa? Isso significa que o fotoperíodo ótimo do arroz é entre 9 a 10 horas de luz solar. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo e com o programa de melhoramento genético incidindo diretamente no arroz, o fotoperíodo ele acabou tendo pouca influência nos materiais cultivados nas principais regiões produtoras. O programa de melhoramento genético, ele sem querer, ele adaptou os materiais, deixando eles insensíveis ao fotoperíodo. Pois bem, eu vou falar um pouco sobre os eventos adversos que acontecem quando a cultura do arroz está no campo. Dois deles é o granizo e a chuva intensa. O granizo é a passagem do estado de vapor da água para o estado sólido, diretamente, que é chamado de processo de sublimação. Enquanto a chuva é a passagem do vapor para o estado líquido, que é chamado de condensação. A chuva intensa é denominada por chover mais de 100 milímetros por hora. Então, esses dois eventos são considerados eventos extremos e que vão afetar principalmente na fase reprodutiva e na fase de enchimento de grãos, acarretando principalmente no acabamento, na degrada das panículas e na perda do ponto de colheita. Outro evento que pode acarretar em problemas para os produtores é a chuva em excesso, de
diferente da chuva intensa, a chuva em excesso é quando há muito acúmulo de água. Ela pode prejudicar o crescimento da planta e afeta principalmente as práticas de manejo dos produtores, pois tem vezes que não é possível fazer as práticas devido à alta quantidade de chuva. A chuva durante a colheita pode prejudicar muito os produtores, principalmente por causa do atraso na colheita e também por causa do atraso da semeadura da próxima safra, além de prejudicar a rebrota do arroz. Isso pode causar, muita chuva pode causar acamamento, que vai perder tanto em produtividade quanto em qualidade. A chuva excessiva durante a colheita tem danos que muitas vezes são irreparáveis. Então, isso é uma das coisas que mais prejudica os produtores, como um todo. Outros eventos extremos, agora relacionados a sol, é a questão da seca e do veranico. No sul, no Rio Grande do Sul principalmente, não afeta muito a seca, porque não tem muito período de estiagem. Geralmente só tem estiagem quando ou tiver uma laninha, e aí tem uma pequena estiagem entre o mês de agosto e setembro, mas não afeta de maneira geral o cultivo do arroz. Já no centro-oeste, o que mais afeta é a questão do veranico. O veranico, que pode ser definido por muitos autores de forma diferente, mas geralmente se fala entre 5 milímetros por semana, abaixo disso é considerado veranico. Tem alguns que falam que se chove menos de 1 milímetro por dia veranico, enfim, tem várias definições. Mas o que se sabe de certeza é que é um período muito seco. E esse veranico atinge muito a questão do arroz de terras altas, plantado, cultivado no centro-oeste. E ele afeta principalmente durante o período de El Niño, em que o centro-oeste recebe menos chuva e tem um período de estiagem muito maior. E isso vai afetar principalmente na brotação do arroz pós-semeadura e em outras fases do desenvolvimento do mesmo. No sul, principalmente, as baixas temperaturas podem afetar o desenvolvimento da planta de arroz. Principalmente no Rio Grande do Sul, pode ocorrer geada, que é a deposição de gelo em cima das folhas expostas da planta, em noite de céu aberto, principalmente. Isso pode fazer com que a planta pause o desenvolvimento e isso pode acarretar em perdas na produtividade da planta. Já no centro-oeste não é muito comum devido às mais altas temperaturas e isso não afeta tanto. Outro evento adverso muito importante é o vento intenso, que é considerado vento intenso acima de 75 km por hora. Esse vento intenso pode acarretar no prejuízo, principalmente nas fases reprodutiva e de enchimento de grãos, acarretando em muitos prejuízos bem parecidos com a chuva intensa. Ele afeta principalmente no acamamento e em situações extremas pode ocasionar a degrada das panículas. O zoneamento agrícola para a cultura do arroz pode ser na mesma época para arroz irrigado e de sequeiro, como pode ser em épocas diferentes. No sul, para o arroz irrigado, o zoneamento é de setembro a dezembro, enquanto para arroz de sequeiro nem tem zoneamento porque não é muito viável plantar no sul, então não existe zoneamento. No norte, é de outubro a dezembro, tanto o arroz irrigado quanto o de sequeiro. Já no nordeste, o arroz irrigado é de julho a agosto devido ao período de chuvas, enquanto o arroz de sequeiro é de outubro a dezembro. Conclusão. Conclui-se que o arroz de várzea quanto o de sequeiro são importantes culturas mundiais, nas quais exigem um cuidado quanto à agrometeorologia, a fim de garantir uma maior produção e um melhor manejo pelo agricultor.